Avançando aqui no caso agora, para falarmos do advogado do Felipe, senhor Chiquinho. Curiosamente, Chiquinho esses dias estava até falando bem de mim, lá no Didi, fingindo que era meu amigo, fingindo que tinha me pedido desculpas. Eu falei, rapaz, como é que o cara consegue ser salafrário dessa forma? Como é que o cara consegue ser mentiroso dessa forma? Aí ontem ele resolveu aloprar pra cima do Paulo Figueiredo. E depois ainda foi, na Hora Verde ontem, falar de mim, falar essa direita aí, né? Mandando aí abrir os olhos pra mim. Até hoje eu tô esperando o dossiê que ele falou que ia fazer de mim, me expondo, sabe? As ligações estranhas que eu possuo. Eu sei que o Chiquinho foi lá ontem e já começa a prestar atenção em duas coisinhas. Uma vai ficar difícil de ver. Uma é o tempo. Esse vídeo que ele postou tem 33 segundos. A outra coisa tá um pouco mais difícil, mas tem uma marca d'águazinha aqui, ó, que é do Space Liberdade. Aquele Space intergaláctico que adora infernizar a vida de Bolsonaro, vive de maledicência. Aí sei que ele postou um recorte do Paulo Figueiredo. E aí ele tá dizendo que o Paulo Figueiredo estaria distorcendo aí as questões do Felipe Martins, né? Levantando a possibilidade do erro. E aí acho que a parte mais curiosa é quando ele chega assim, ó. Fica até parecendo que o que o Paulo Figueiredo deseja é socorrer Guilherme Amado, Chorgonei Moraes. Paulo Figueiredo, viu? Tudo que Paulo Figueiredo está nos Estados Unidos é tudo um grande teatro. Ele, na verdade, ele aplicou a Magnitsky contra o Moraes, mas isso é parte de um plano maior, que é pra socorrer o Moraes. Veja como são as coisas, né? O mesmo Chiquinho que veio falar que eu não era bolsonarista. Aí o Flávio Gordon, que é da tropa, né, a tropa, inclusive, aí dos grandes intelectuais da direita, acho que ele não entendeu direito aqui a confusão, talvez não recebeu o briefing dos seus amigos Momoli, do Leandro Ruxo e tudo mais. Aí ele bate, né, de frente. Eu falo, ô, Cupê Chiquinho, Paulo Figueiredo tava dizendo que o caso do Felipe Martins já era suficientemente grave, mesmo se não surgirem provas adicionais de fraude. Mesmo se não tiver fraude, mesmo se não tiver, o caso já é muito grave. É isso que o Paulo Figueiredo tá falando. Por que você pegou esse corte, cara, e descontextualizou e distorceu a fala? Pra que atacar o Paulo Figueiredo assim, distorcer a fala, descontextualizar logo esse recorte? São as coisas curiosas, né, que vão acontecer nas redes sociais. Só que Chiquinho não parou aí, não. Ele ontem compartilhou uma postagem da Ana Paula Henkel do mês passado, dia 24 de setembro do mês passado. Ele escreveu assim, ó: para aqueles que estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso do Felipe Martins e agem para proteger algum de seus algozes, suas digitais e nomes estão por toda parte, oficialmente para alguns e nos bastidores para outros, até jornalistas do New York Times já sabem disso, estão mergulhados em passos fundamentais nas investigações que alguns tentam bloquear. O tempo mostrará estes nomes e acreditem, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça de Felipe Martins que ninguém imagina. Aí ele escreve, ó: entenderam agora? Sim, é exatamente isso. Infelizmente, uma hora ou outra, a verdade apareceria e apareceu. Aí você deve estar pensando, eu não acredito que Chiquinho está acusando Paulo Figueiredo de estar entregando a cabeça do Felipe Martins. Eu sei que você tem essa dúvida. Por mais óbvio que seja que ele está sim falando do Paulo Figueiredo, fazendo esse tipo de acusação, temos aqui mais uma imagem para reforçar que é isso. O Rodrigo postou nesse vídeo aqui do Chiquinho o seguinte comentário: também achei muito estranho esse posicionamento do Paulo Figueiredo, me apareceu uma ducha de água fria, mas subitamente me lembrei da Ana Paula dizendo que ainda iremos ficar surpresos quando aparecerem nomes da direita que estariam dificultando essa investigação. E o Chiquinho diz bingo. Então agora você sabe que Paulo Figueiredo, na verdade, está trabalhando para prender o Felipe Martins. De coração, velho, eu não sinto... Não vou falar que eu não sinto pena, velho, do Paulo Figueiredo. Eu não sinto pena da direita. Da direita. Do Paulo Figueiredo eu sinto que ele tava de boa lá e rolou pra cima dele. Mas da direita, velho, de aceitar gente como essa. Esse papinho bocó de unir a direita. Unir a direita, mamãe de união. Aí, ó, toma a união de vocês aí, ó. Toma a união. É facada, é nas costas. Toma aí a união de vocês. Toma aí a união de vocês. Receba o Chiquinho. Esse aí, não adianta. A direita gosta de tomar naquele lugar. Gosta de bancar vitimazinha. É um bando de vitimista que fica, olha pra mim como eu sou coitadinho. Faz de propósito. Alavanca propositalmente algumas pessoas, que é pra na hora que tomar se fazer de pobre coitado e ver se alguém dá atenção. Porque não é possível. O que mais precisa... É tipo o Marçal. Todo mundo vê que é um oportunista. Todo mundo consegue ver. Mas não. Olha, meu Deus. Ele se atrapalhou, não faça isso. O povo que gosta de ser enganado. Não aprendem. Não aprendem. Todo dia aparece um Roberto Jefferson, todo dia aparece um Oswaldo Eustáquio, toda vez aparece um Chiquinho. E tá lá, ó, o povo batendo palma. Não sabem separar o que é um advogado do que é um personagem de rede social que age para colher louros eleitoreiros, que está trabalhando para se viabilizar como senador. Ou você quer me convencer que esses vídeos, essa tuitada frenética estão ajudando no processo? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Aí a Pamela comenta, né? Eu não sei o que o advogado tá querendo insinuar, mas no outro post ele dá a entender que tá se referindo ao Paulo Figueiredo. O corte que ele compartilhou, a Pamela percebeu isso, com a marca... Ô, diacho. Eita, agora minha carne tá pronta.
código que ele compartilhou com a Marketplace Liberdade não conta um contexto todo que é de que maneira Paulo Figueiredo, né, está falando sobre o registro falso de entrada do Felipe Martins. Paulo está falando justamente que, mesmo que numa situação hipotética, o registro fosse um erro e não uma fraude, nada justifica o que fizeram com o Felipe Martins. Não negou que possa existir uma fraude, tampouco está querendo passar pano para alguém. O Paulo só falou assim, ó, bicho, independente se foi fraude ou não, o caso do Felipe é um absurdo. Não justifica que ficaram com ele. Aí, um segundo. Pois bem, vamos ouvir o vídeo do que o Paulo Figueiredo realmente disse. A ver se Chiquinho distorceu ou não a sua fala. Mas antes disso, só pra mostrar aqui, ó, a Kelly coloca. Não iria me meter nessa treta porque eu acho um desperdício de energia, mas vamos lá. Cortaram um trecho do vídeo maliciosamente para arrumar encrenque e pelo visto conseguiram. Porém, eu queria entender por que não postaram a outra parte do vídeo. E por que quem estava na live assistindo ontem não clipou essa parte para enfiar na cara dos encrenqueiros. É muito bom clipar uma parte do vídeo, tirar totalmente a fala de contexto e arrumar encrenca, que arrumaram hoje, talvez pelo puro prazer de ver as pessoas brigando, mas vamos lá. Eu assisti a live toda ontem, hoje de manhã me deu o trabalho de ler as transcrições 3, 4, 5 vezes e ter certeza do que iria subir. Meu conselho é, antes de sair atacando as pessoas por conta de um corte de vídeo, onde a intenção era causar discórdia, na dúvida, assista a live inteira. Vamos ver o que disse, né? Paulo Figueiredo. Fake news publicado no jornal sem interpretação. Eu só pedi pra deixar um fio do lado pra ficar mais bonitinho. E de mais. A nota do CPP deixa claro que a investigação para descobrir quem incluiu esse registro no Senado continua. E eu quero que seja uma bala de prata. Seja uma bala de prata. E a gente vai continuar a investigação. A gente vai continuar. Aliás, hoje mesmo eu janto com uma pessoa que tratou dessa investigação internamente da Casa Branca. Hoje. Vamos ver. O que está confirmado é que os seus juízes nacionais se valiam de um documento falso para prender e prolongar os anos como motivos políticos. Sobre isso não tem dúvidas. A carta do CPP, a declaração pública do CPP, fez questão de deixar isso muito claro. Eu fico perguntando, será que o próprio perguntar, o Marco Rubio, perguntar sobre isso, pro Mauro Vieira, o que acontece? Nas discussões, o que o Lula e o Haddad, o Mauro Vieira vão dizer sobre o fato de seu juiz Alexandre Moraes ser destituído ilegal unilateralmente dessa mesma pessoa que foi presa após a inserção falsa de informações no centro CPP americano. Ou agora o juiz pode decidir demitir advogado réu por terem abusado do poder de defesa. Isso também é Estado Democrático de Direito. Você não. Eu acho que é difícil explicar essa coisa. Né? Então você, meu amiguinho, empolgado, depois de negociações da justiça, ficou aberto, tem muita coisa pra acontecer ainda. Tu tá vendo o contexto como todo? Parece que Paulo Figueiredo, quando ele fala do pseudo juiz, que colocou uma pessoa inocente na cadeia, parece que Paulo Figueiredo está tentando sabotar as investigações. Parece mesmo. Ele quer, né, ajudar o Moraes, o cara que ele aplicou a Magnitsky. A culpa dessa treta é da direita. Paulo Figueiredo veio por culpa da direita. Cada pessoa que diz que temos que unir a direita, é momento de união, resolva no privado, cada um desses. Esse caso aqui agora, literalmente, é um novo Oswaldo Eustáquio. Mas vamos continuar, né? O Paulo Figueiredo coloca ali, né? Fomos descobertos. A Mafinha coloca sendo irônico. Na verdade, todo o trabalho que Paulo Eduardo tem feito, sanção, reunião, largar o mandato, ter contas congeladas, passaporte cassado, tudo isso é um plano para prejudicar a candidatura do Senado pelo Paraná, do novo ídolo da direita, nosso querido Chiquinho pelo Novo, que é, como vocês sabem, a verdadeira direita. E aí o Paulo Figueiredo aí dá uma risada, né, diante da situação. Mas vamos lá. Paulo Figueiredo também compartilhou Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro escreveu um texto, mostro para vocês. E o Paulo fala assim, ó, normalmente eu responderia a este tipo de ataque, respondo a verdade com prints, áudios e fatos. Mas, neste caso, cheguei à conclusão que não poderei fazê-lo sem prejudicar o próprio Felipe, que não merece isso. Se os seus advogados são oportunistas e irresponsáveis e querem faturar politicamente, colocando em risco o próprio cliente, eu não sou. Por isso, não me resta alternativa, a não ser por enquanto apanhar calado. Peço apenas ao leitor inteligente que faça a reflexão proposta pelo Eduardo Bolsonaro. Pergunte-se, por que eu prejudicaria um amigo que tenho em alta conta e que é acusado, no mesmo caso que eu, tudo isso justamente a benefício do nosso algoz e a quem tenho dedicado quase a minha vida a responsabilizar. Se fizer sentido para você, fique à vontade para embarcar nessa. Por hora, seguirei aqui o dia em Washington, no mesmo intuito de sempre. Vou trabalhar enquanto os mesmos de sempre, que nunca moveram a palha, para ajudar, seguem reclamando. Aí Eduardo escreveu isso daqui. Tenho, inclusive, divergências com o Eduardo. Mas ele fala assim, ó. Dizer que Paulo Figueiredo está, de alguma forma, ajudando Moraes é um completo absurdo. Porque alguém ajudaria justamente o psicopata que está destruindo a sua própria vida. Eu sou testemunho ocular do empenho e da coragem de Figueiredo em todos os casos que denunciam as violações do regime. Ele tem se dedicado com seriedade e risco pessoal à exposição das arbitrariedades que assolam o Brasil. A conduta de todos nós, sim, de lado a lado, deve permanecer focada no combate à tirania, naquilo que nos une e converge. Independentemente do fato original, é inegável que Moraes e sua equipe agiram de má fé e cometeram crimes. Aí agora Eduardo diz o seguinte, ó. Não vejo dentro da direita quem deseje colaborar com o regime. No máximo, há mal entendidos ou falhas de comunicação. Mas ninguém deve ser deletado e descartado por isso. Peço parcimônia para que não percamos para nós mesmos em uma espiral autodestrutiva. O inimigo é o mesmo. Nós venceremos. Pois bem. Eu quero falar só desse parágrafo aqui, né? Não, tem ninguém aí, tá? Todo mundo é bonzinho. Todo mundo é bonzinho, é só um erro de comunicação. É só um erro de comunicação. Eduardo, dá uma lida aqui comigo, ó. Não sei se você vai estar vendo esse vídeo, mas se você ver por algum acaso, Moraes reabre investigação contra Bolsonaro por suposta interferência na PF. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando o Moro aprontou, passaram a mão na cabeça. E foram várias aprontadas. O Moro estava aprontando já no primeiro mês de governo.
Você, Eduardo, vai lembrar de tretas que, inclusive, causaram grandes danos. Vou contar uma história, Eduardo, que se você ouvir, você vai poder confirmar. Porque você viveu essa época. Todo esse movimento de podcasts hoje que pauta o Brasil era da direita. Antes de existir Flow Podcast, antes de existir tudo, Eduardo, você deve lembrar que a direita começou aquele movimento de podcasts que vinha crescendo muito. E por uma briga, que ali realmente era um negócio meio bobo, mas que envolvia a questão clube de tiro e tudo mais, porque tem lá o Benê Barbosa, o Moro, o governo Bolsonaro. Você lembra que tinha um podcast específico, que era que mais tinha audiência, não é por ninguém se importa. Você tinha conversado na época com o Loen, aí o Irã brigou e no final do dia eles até acabaram se separando. E essa questão, querendo ou não, tá ligada ao Sérgio Moro, lá atrás, e o que o governo vinha fazendo. Então imagina, a gente hoje podia ter um... Fomos os pioneiros dos podcasts. Lembra que você até foi lá no Loen Talks, porque o Loen falou, vou entrevistar o Eduardo, você lembra disso? Então assim, olha o que a gente deixou de ter. Porque às vezes não corta mal pela raiz, mas tudo bem. Aí a coisa foi crescendo, foram vários episódios, vários desgastes, que depois a gente ficou sabendo, né? Da nomeação à PGR, a projetos de lei, a questão do COAF, inúmeros desgastes que Bolsonaro foi sofrendo atrás de sofrimento e tendo que engolir, e muitas vezes porque a própria população colocava pressão no seu pai, e a gente não falava nada, muitas vezes porque fala, eu vou falar contra o Moro? Eu vou falar? Ixi Maria. Eu tenho como provar, igual o Paulo Figueiredo, que no que dependesse de mim eu já tinha explodido o Moro há muito tempo, mas maluco eu não sou, eu sei até onde dá pra comprar minhas brigas. Eu como provar. Eu tenho como provar. E aí eu falei, rapaz, não dá. E aí o que aconteceu com o Moro? Isso aqui é fruto do Moro, que demorou demais pra cortar o mal pela raiz. Pega o Oswaldo Eustáquio, surgiu do nada. Ninguém sabia quem era Oswaldo Eustáquio. Hoje a gente já tem muita informação. Hoje a gente já sabe que aquele acampamento dos 300 foi obra do Oswaldo desde o início, planejado por ele e Roberto Jefferson. Mas que tínhamos um inimigo em comum, né? Aí veio os 300, as pessoas começaram a ser presas, diversas ações impensadas malucas que acabaram por alimentar a máquina de perseguição. Em 2021 já teve 7 de setembro. O Wellington Macedo foi preso ali até. Primeira vez. Zé Trovão, surfou politicamente, hoje é deputado. O Wellington Macedo, que estava lá já aprontando com o Oswaldo Eustáquio, foi o que dirigiu o carro pro George Washington colocar uma bomba no aeroporto de 2022. Os índios que foram presos, o Serereto, mas quem levou a Brasília foi o Oswaldo. Quem gerou aquela confusão do 2 de dezembro foi o Oswaldo. Se a gente tivesse cortado mal pela raiz, hein? Tem inúmeros episódios que a gente pode contar. É esse posicionamento recorrente. E, sim, uma coisa é a pessoa se atrapalhar, é a pessoa errar. Ninguém pega no pé porque todo mundo erra. Mas tem algumas coisas que são totalmente fora da casinha. Mas a direita gosta. A direita gosta de tomar. Gosta, tem que fazer, que é pra quando dá errado, se vitimar, se fazer de pobre coitado pra ver se recebe um dengo, recebe um carinho. Enquanto não tiver uma maturidade mínima de entender, ó, irmão, vai pra lá, segue teu caminho, sabe? Não sou teu inimigo, tu tá ali, eu tô cá. Não vai. Enquanto qualquer um subir no barquinho, qualquer um ter 2 gritos contra a lua subir no barquinho, vai ser essa gritaria o tempo todo. Quantas vezes mais a gente vai ter que assistir esse mesmo filme de confusão? Eduardo, olha o que foi o episódio do Pablo Marçal. Eu vou falar aqui, se você não percebe, o seu pai nunca foi o mesmo depois. Não assim o Jair enquanto pessoa mudar a personalidade de caráter, não. Mas a forma que ele foi tratado nas redes sociais. Quando xingam seu pai, covarde, frouxo, vagabundo, safado, foi o pai do Pablo Marçal. Que foi catapultado pelas pessoas que não abrem a boca pra falar de você, Eduardo. Os deputados que não abrem a boca pra falar de você. E do jeito que eu tô falando aqui pra minha audiência, eu falei na cara do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E eu cobrei que ele falasse do Valdemar, quando o Valdemar te acusa de querer matar o teu próprio pai. Quando o Ciro Nogueira quer falar em nome da direita. Então assim, pensa muito bem, quando sugere, não, gente, todo mundo no mesmo barco, é só uma falha de comunicação. Não é não. Uma pessoa que tira o AB, não tem problema de interpretação de texto não, ainda mais quando tá ligado ao Deltan. Vamos pegar também o que o Deltan já aprontou, desde a questão da PGR, COAF, a saída do Moro, que ele também alimentou essa narrativa, e tantas outras, que trabalhou contra o voto auditável, defendeu que seu pai fosse preso por crime de responsabilidade, fez o possível para derrubar o governo, já em janeiro de 2020, usando lá a transparência internacional. Ano passado, e se tem alguém que trabalha ao redor do regime, é o Deltan, que ano passado, quando a anistia estava avançando na Câmara, ano passado, em setembro, o Deltan inventou uma fake news que o seu pai estava fazendo um acordão para levar o próprio rabo com o Xandão para não ter impeachment. E curiosamente, o Chiquini é um dos pets do Deltan Dallagnol, tá na coleirinha também. Assim, cara, sabe, tem hora que realmente tem que riscar o chão, bicho. Que tá. Assim, eu tô comentando que tô de longe, não sou político, não sou candidato. Eu quero que a direita dê certo. E eu tô vendo que tá errado, vez ou outra, por esse tipo de comportamento recorrente. Sou muito mais novo que vocês todos, mas o que eu falo, eu provo. O que eu tô falando aqui, eu posso provar. Aí olha pra cá, ó. Ó o Mão Mole. Ó o Flávio Morgenstern, o intelectual da direita. Aí o próprio Paulo Figueiredo rebateu, falando, ó, não vou me manifestar sobre essa treta. Já se manifestou. Mas a equação que explica tudo é cabeça do Felipe Martins em troca de anistia. Entendeu agora? Pode reler tudo hoje, de nada. Você tá entendendo isso? E aí, Eduardo? Será que isso aqui é falta de comunicação? Uma pessoa que escreve livros? Intelectual? Isso aqui é má comunicação? Mais um aí também, tá na coleirinha do Deltan. Aí o Paulo Figueiredo fala, rapaz, isso aqui já é maluquice, desculpa, a anistia única deve pro Felipe Martins. Gente, olha só, a equação é a cabeça do Felipe Martins pela anistia. Mas vem cá, se tiver anistia, o Felipe Martins não tá solto também? Vai valer anistia pra todo mundo do Brasil, menos pro Felipe Martins? Isso porque é o grande intelectual, Flávio Morgenstern. O Guten Morgen. Aí você pega o Silvio Grimaldo, que tava agora essa semana falando que a direita tinha que acabar, porque André Sadi comparou Eduardo Bolsonaro ao Olavo de Carvalho. Meu Deus, que gente suja! Não me surpreenderia se a longa família militar aparecesse nessa merda. Será que é falta de comunicação, Eduardo? Um cara que, inclusive, recebeu cargo no governo, mas depois foi demitido, né? E, curiosamente, Lavete,
Pô, o Olavete que abandonou o Olavete, que seria o Carlos Nadalim, esse sim trabalhou e muito. Nossa, que foi trabalho sério com entregas. Não tem menção nenhuma, né? O Nadalim ficou no MEC, esse aqui rodou. A direita, pô, tem que amadurecer. Tem que entender que às vezes as coisas são cíclicas. Hoje é o cara tá teu amigo e sim, irmão. Segue teu caminho aí, velho. Segue teu caminho aí. Não tá ajudando. Não tá ajudando. Muita ajuda quem não atrapalha. Trazer até o próprio Olavo pra rebater o Silvio Grimaldo. Mais uma vez o Cauã resgatando postagens. Olavo chamando de bostas quem tentava separá-lo de Bolsonaro. Podem forçar com vídeos e tweets deturpados, mas a verdade é uma só. Olavo nunca rompeu com o Bolsonaro, pelo contrário, sempre defendeu. Ele falava assim, ó, não, seus bostas, não passei para outro lado. Posso até cagar na cabeça do Bolsonaro, mas aos inimigos dele não concedo sequer um cocôzinho. Aí tu olha essa crítica aqui, ó, meu Deus, que gente suja. Gente suja? Gente suja? Vocês já estão dando como certo que é isso aí mesmo, que estão entregando a cabeça do Felipe Martins? Isso aqui não é falta de comunicação, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí o Petrópolis comenta, né? Outra postagem, 2019. Existe um jeito assassino? Existe. É um grupo sem expressão política própria que decidiu parasitar o sucesso do Bolsonaro pra depois derrubar o presidente e tomar o lugar dele. Tem hora que tem que riscar a linha no chão, velho. Senão não vai. Senão não vai. E pra terminar, a direita está repleta de bocós que entendem que só a esquerda tem direito à militância. Depois tomam naquele lugar e não sabe de onde vem, né? E aí vamos pegar, falei que ia pegar isso aqui pra fazer o gancho. Vamos falar de militância.